Hello, my friends, how are you? Vamos lá, gente, aprender um pouquinho sobre os pronomes indefinidos, né? Some, any, no e none. Vamos falar sobre os dois primeiros, some e o any. Eu escrevi porque eu acho que fica mais legal, né? Assim, eu acho que dá para ensinar melhor, porque tem meninos que conseguem aprender mais visual, né? Ele olha e ele consegue memorizar mais fácil, assim como eu. Então vamos lá. Quando é que o some, isso porque existem vários, quando é que o some é utilizado em frases? Né? Você tem que lembrar que ele é utilizado em frases afirmativas, tá? Qual é a tradução? Algum, algumas, alguns, algumas, algum, alguma, alguns, algumas, tá bom? Tem duas frases aqui para demonstrar, tá bom? There are some books here. Some tá aqui. O que significa o some aqui? Ele tanto pode estar no singular quanto no plural, some. Ele é um pronome indefinido, né? Indefinido é que não define. Então, olha só. Existem livros, só alguns livros, ou tem alguns livros aqui. Só que não falou de qual, se é livro de inglês, se é livro de matemática. Por isso que é indefinido o pronome. Tá? Se fosse definido, falava o livro de inglês, o é um artigo definido. Aí está falando, está definindo qual é. Agora, ele diz alguns livros, não quer dizer que ele está mostrando qual é o livro, por isso é um pronome indefinido, né? Todos eles. E aqui tem um exemplo. Quando é que o some é utilizado? Em frases afirmativas. Existem ou há, né, no plural, alguns livros aqui. I need some advice. Eu preciso de algum conselho. Olha só, algum já está no singular. Ele está falando de conselho. Então, eu preciso de algum conselho. Frase afirmativa. Tá? Aí você vai para o N. O N é utilizado para quê? Em frases negativas e interrogativas. Significa o quê? Vamos lá. Significa o quê? O N? Algum, alguns, algumas. Nenhum e nenhuma. Tem uma frase afirmativa e uma negativa e uma interrogativa para mostrar, né, as duas formas. Eu usei a mesma frase. There aren't any books here. Não existem, né, não existe nenhum livro aqui. Né? Não há livros aqui, nenhum livro aqui. Tá? Essa é a negação. Porque está falando de livros, né, no plural. Então, there aren't any books here. Não existem não há livros aqui, nenhum livro aqui. Are there any books here? Não há nenhum livro aqui? Não existem livros aqui? Está fazendo uma pergunta, né? Então eu vou usar o N para quando? Para frases negativas e frases interrogativas. Eu uso N. Some para frases afirmativas, ok? Vou pausar o vídeo e vou passar os outros dois. Olha lá, continuando. Tem mais dois, no e none, tá? No, ele também é negativo, só que é um adjetivo, significa nenhum e nenhuma. E depois tem none, que também é utilizado, só que ele vem no sentido de pronome e significa nenhum e nenhum. E ele é utilizado quando? À frente de verbos afirmativos para dar ideia de que? De sentido negativo na frase. Então, olha só, o primeiro de cima então tá assim, ó. I have no money. Eu não tenho dinheiro. I have no money. Eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro algum, posso dizer assim. I have none either, tá? Para falar também, então eu utilizo, olha lá, perdão, o none está à frente do verbo, né? Que é um verbo afirmativo, né? Positivo. Então eu falo assim, I have, eu tenho. Aí eu falo, I have none either. Eu também não tenho nenhum, né? Então ele é utilizado à frente de um verbo, né? Afirmativo ou positivo para dar a ideia de negação na frase. I have none either. Eu também não tenho nenhum, tá bom? Olha lá, some. Some é utilizado em frases afirmativas, né? Só que aqui tem uma exceção. Ele é usado em frases interrogativas quando for no caso de pedido ou de oferta. No caso, eu escrevi para vocês lerem, né? Olha lá. Would you like some coffee? Would you like some tea? Você gostaria de um pouco de chá? Você gostaria de um pouco de refrigerante? Would you like some water? Britânico, né? Você gostaria de um pouco de água? No sentido de pergunta, né? De você perguntar alguma coisa, você fala some. Would you like some?
Você gostaria de um pouco? Então você usa ele sempre para as afirmativas, mas no caso de você oferecer alguma coisa, você usa some, né, em perguntas, interrogativas. E aqui ele falou assim: Have you lost some money? Have you lost some money? Você perdeu muito dinheiro? Você tem perdido pouco de dinheiro? Você tem perdido um pouco de dinheiro? Né? Tá fazendo uma pergunta, tá? N é usado em frases negativas e interrogativas. Aqui está sendo usado em afirmativa, mas quando? Quando aparecer depois de if. Olha lá. Se você lá, if you have any question, ask me. Se você tiver qualquer pergunta, me pergunta. If you have any question, ask me. Então nesse caso você usa, tá? Quando vier depois da partícula if. Se você tiver alguma coisa para falar, então você vai falar if you have any. Aí você usa o depois do if. Aí você vai saber que você tem que usar o any em frases afirmativas. E aqui ele fala assim: take any book you need. Leve qualquer um que você precisar, tá? Olha lá, para encerrar, quando aparecer um advérbio, né, de frequência, no caso são palavras negativas, raramente, nunca, raramente, sem. Então você usa o any também, presta atenção. He left without any money. Ó, ele saiu sem tá dando ideia de negatividade, nenhum dinheiro. Então ele saiu sem. He left without any money. Ele saiu sem, olha só, negativo. E aí você usa o any, tá vendo? Nenhum dinheiro, sem nenhum dinheiro. He rarely has any free time. Free time é tempo livre. Ele raramente tem algum tempo livre. Raramente está dando ideia de negatividade também. Por isso, eu vou usar o any aqui também. Então, quando aparecer esses advérbios aqui de negatividade, são de frequência, né? Mas que são negativos, você sabe que você tem que usar nas frases, achando que é afirmativa, se cair uma delas, você vai usar a palavra, no caso de algum, qualquer um, né? O N vai ter que aparecer na frase, tá bom? É isso aí. Eu espero que vocês gostem. Dá.